Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra em 12 de fevereiro de 1809. Aos 16 anos, ingressou na Universidade de Edimburgo para estudar medicina, mas logo abandonou, pois não gostava das práticas cirúrgicas. Em 1831, aos 22 anos, Darwin parte da Inglaterra, a bordo do navio Beagle. A viagem tinha como objetivo explorar e estudar a costa da América do Sul e algumas regiões do Pacífico. Em 1832, depois de passar por Fernando de Noronha, em Salvador, na Bahia, Darwin aporta no Rio de Janeiro. 176 anos depois, em 2008, um grupo de cientistas, professores, jornalistas e estudantes saiu em expedição, percorrendo os municípios pelos quais o naturalista passou. Acompanhando o grupo, Randall Keynes, tataraneto de Darwin, refez os caminhos de seu antepassado. O fato de ter começado no Jardim Botânico, essa expedição, para nós é muito importante, porque nós somos um espaço científico, uma instituição de pesquisa científica. Então, nós pesquisadores estamos emocionados com a partida da caravana Darwin aqui hoje de manhã no Jardim Botânico. E para nós que achamos que Darwin é o grande pai, é o início da ciência natural, é o grande nome da história natural, sem dúvida nenhuma, receber aqui a caravana Darwin e seu descendente é uma grande alegria. Quando ele desembarca aqui em Salvador e aqui no Rio de Janeiro, ele fica completamente espantado. Tudo é espanto para ele, para um naturalista, e ainda mais uma pessoa muito sensível como ele, né? Ele descrevia a chuva, ele descrevia a evaporação, qualquer coisa surpreendia ele, né? Então isso é muito impregnado na narrativa dele. Ele ficou 5 anos viajando, para uma viagem que duraria 2 anos, a viagem durou 5, e nunca mais ele saiu da Inglaterra. Na manhã seguinte, vimos o sol nascer por trás das altas montanhas e subitamente iluminar o pico do Corcovado. Alguns dias depois de chegar, comecei uma expedição de 150 milhas para o rio Macaé. Ali vi, pela primeira vez, uma floresta tropical em toda sua grandeza sublime. Nada além da realidade pode dar uma ideia de quão maravilhosa e grandiosa é essa passagem. Nunca experimentei tão intenso deleite. Passagem do Darwin, um evento que não era nem muito discutido na história da ciência no Brasil, nem muito discutido na história da ciência universal, mas que está registrado nos livros dele. Essa passagem foi muito importante. Foi o ponto de partida para ele fazer muitas das perguntas iniciais sobre a teoria da seleção natural. Aqui ele vivenciou a sua primeira experiência como naturalista, ele se deparou a primeira vez com a floresta tropical, ele se deparou com a questão da escravidão, que ele vai discutir o aspecto nefasto que a escravidão tinha. Então isso tudo do ponto de vista do significado da viagem do Darwin. O Rio de Janeiro teve esse componente ambíguo, quer dizer, ele estava querendo muito conhecer com intimidade a floresta tropical, né? Mas ao mesmo tempo ele teve uma grande decepção amorosa assim que ele chegou no Rio de Janeiro, né? E na carta que ele recebeu, né, da Fanny, a Fanny, enfim, fazia juras de amor, prometia para ele que iria ficar esperando por ele. Ele recebe, então, ele partiu logo depois do Natal e na festa de Réveillon, no Ano Novo, essa moça acaba noivando, fazendo um noivado, quer dizer, uma coisa completamente surpreendente para todos, para a família dela, inclusive, né? Enfim, e aí, assim que o Darwin chega, ele recebe as cartas e aí ele recebeu a notícia que a Fanny teria, então, noivado, né, anunciado o noivado no dia 1º de janeiro e queria se casar no dia 29 de março. Como ele estava lendo a carta em abril, ele achou que ela já teria se casado, né? Enfim, isso dá um componente, quer dizer, ele estava realmente decepcionado, enfim, emocionalmente abalado quando ele começou. E talvez isso tenha feito até com que ele investisse mais no estudo para esquecer essa coisa, esse lado amoroso, né, que estava fracassando, né?
para a gente realmente é um momento histórico, né? Esse movimento, porque daqui para frente nós vamos anualmente, né, encaminharmos aqui projetos para que isso seja preservado e que as escolas, as universidades possam agora desenvolver, né, esse trabalho que deverá ser contínuo. Um evento como esse fortalece a autoestima dos moradores locais, que é um local meio esquecido pelo poder público, né? Que a gente percebe isso e eles sentem essa valorização. Aqui nós temos escola, 3 escolas que é daqui da Redondeza e que os alunos estão percebendo a importância que esse local tem para a história da humanidade. Porque os alunos veem Darwin como uma coisa muito abstrata a eles, né? Uma coisa muito difícil, né? Mas eles se interessam muito pelo local onde eles moram. Então, quando eles falam tudo que fala em serra, que a gente fala em serra, em natureza, eles são muito ligados. Então, quando eles souberem que Darwin passou por Maricá e passou tão pertinho deles e que apreciou as coisas que para eles são rotineiras, eles vão se interessar mais e se aproximar mais da biologia. Maricá é lindo, né? Maricá é uma parte, tem uma riqueza imensa, mas que as pessoas, os habitantes podem, às vezes não valorizam, né? Porque já estão tão acostumados que não valorizam. E as pessoas de fora também não conhecem, né? Então vão passar a valorizar e cuidar, né, do que tem aqui. Darwin tinha o hábito de registrar tudo que via em seu diário de viagem, desde a exuberância da mata e dos animais até os horrores da escravidão. Esse lugar é famoso no país por ter sido durante um longo período a morada de alguns escravos fugidos que, cultivando uma pequena gleba de terra próxima ao topo, conseguiram tirar dali seu sustento. Por fim, alguns soldados foram enviados e os prenderam todos, com exceção de uma velha que, ao ser capturada de novo, preferiu se espatifar em pedaços e jogou-se bem no topo da montanha. Fosse ela uma matrona romana, isso seria chamado de patriotismo nobre. Como se trata de uma negra, foi chamada de obstinação brutal. A bela paisagem nos revigorou muito. As montanhas com florestas eram vistas ao longe e refletidas na água perfeitamente imóvel de uma grande lagoa. A venda fica em um pátio no qual os cavalos são alimentados. Com uma tigela rasa, pedimos ao senhor que fizesse o favor de nos servir algo para comer. "O que os senhores quiserem", foi a resposta. "O senhor poderia fazer o favor de nos servir algum peixe?" "Oh, não, senhor." "Sopa?" "Não, senhor." "E pão?" "Oh, não, senhor." "Carne seca?" "Não, senhor." Não é raro que o próprio hóspede se veja obrigado a matar com pedras o frango para sua refeição. Nossa, Xavier. A senhora que limpou aí o terreno para colocar a placa, como é que foi isso? Não, eles limparam o pedacinho e eu e meu irmão, nós limpamos tudo, capinamos, varremos tudo, todos foram nós. Por que vocês fizeram isso? Nós fizemos porque achamos bonito vocês chegar e não encontrar tão sujo. Nós ficamos tristes por estar aquela água ali, senão a gente teria colocado uma areia ali também, feito bem bonito. Conheciam já essa história de que esse cientista famoso tinha passado por aqui? Eu nunca ouvi. Tinha saído do jornal já. Saiu? Do jornal. Você viu? Então, viu foto dele no jornal. Ela viu. Antes vocês não sabiam? Não sabia não. A gente não sabia. Eu sou nascida aqui, eu sou a mais velha. Estou com 55. Mas esse moço passou muitos anos aqui, né? 1832. Não tinha casa aqui, não. Casa de ninguém. Não tinha nada. Tinha não. Como é que ele veio, né, rapaz? Pra gente, motivo de orgulho ele ter passado aqui e pesquisado, achado boas coisas a nível de pesquisa aqui da nossa cidade e
ter falado, né, ter citado que aqui nós o recebemos muito bem. E para a gente aqui, para mim como professor, assim, em termos de pesquisa, de todo esse trabalho, que a gente já trabalhava com alguma coisa sobre Darwin nas escolas, mas bem longe, e hoje a gente está com esse trabalho bem próximo da gente, né, ao receber essa placa que comemora a passagem dele por aqui. Por exemplo, a gente fotografou várias coisas lá na reserva de Jaconé, na reserva de Maçambaba, lá em Vilatu. A gente foi na Praia Vermelha, conhecemos estromatólitos, seixos, rochas, plantas que tem aqui e coisas que o Darwin passou por aqui. E através dessa passagem do Darwin, a gente pôde adquirir conhecimento sobre a nossa cidade, que até então a gente não tinha interesse. O que a senhora estava fazendo aí olhando o evento? O que a senhora queria ali olhando o evento? Não, só queria ver a placa, para ver quem era, né? A senhora sabe, já descobriu? Agora descobri, você falou, tá bom. A senhora sabia dessa história, já tinha ouvido falar na sua infância, dessa história de que tinha passado uma pessoa famosa aqui, um cientista aqui em Araruama? Nunca ouvi, meu filho, a primeira vez que eu vejo falar na minha vida. O que a senhora está achando desse movimento todo aqui na sua porta? Ah, maravilhoso, maravilhoso, animou o local, né? O bairro está animado. Eu nunca afirmei que os humanos descendem dos macacos. A teoria da evolução diz que os humanos e os macacos têm um ancestral comum que viveu há 7 milhões de anos atrás. Lembre-se. Partiu do princípio que vamos ter o caminho de Darwin na região, nós pensamos em algo atual. E toda vez que eu trabalho com Darwin dentro da sala de aula, a sala se divide, né? Fica metade com Darwin, metade com a igreja e sempre a polêmica é a mesma, pode passar os anos, a polêmica continua. Então achamos interessante trazer isso para pleno debate para mostrar que a polêmica ainda é viva, a teoria ainda de Darwin é viva, a beça. Os alunos que participaram da peça, eles se doaram muito. Eu ia de manhã, 8 horas da manhã a gente estava na escola, ficava até as 5h30 na escola, a gente ensaiando todos os dias para chegar até aqui. E eles se doaram assim de corpo e alma mesmo para poderem fazer uma coisa bonita e legal. E eles assim se saíram maravilhosamente bem, eles estavam morrendo de medo, eles estavam ali atrás e a gente via como eles estavam envolvidos com o trabalho. Independente de qualquer opinião, não existe raças humanas, cor de pele, tipos de cabelos, são vernizes sobre estruturas biológicas idênticas. Enfim, somos todos iguais. Fiz o Charles Darwin e a peça foi sobre um julgamento, que a igreja não acredita que os humanos descendem dos macacos, fala que descendem de Adão e Eva, só que ninguém sabe, na verdade, né, de onde veio, aí tá essa discussão. Mas só que no final, como vocês viram, acontece o que o juiz disse, independente do que for, somos todos iguais. Para si piscinungar acende rua, Itama e Copé beira do sul, Sepiqual ao oeste ao açuná. Partimos animados antes que clareasse, mas às 15 milhas de areia pesada antes de tomarmos o café da manhã em Aldeia de São Pedro, praticamente destruíram os bons modos do nosso grupo. Você já conheceu o Darwin? Bom, só pela internet, né? Porque já faz tempo que ele veio aqui. Você acha que de uma certa maneira esse trabalho te ajudou ou não a conhecer um pouco mais sobre a viagem dela? Ajudou, porque para fazer esse trabalho eu tinha que primeiro pesquisar. E pesquisando, porque eu botei fotos das embarcações de Darwin no Google. Aí vai aparecendo um monte de coisa, fala sobre ele, aí eu fui lendo
Aí vi tudo. E você sabia aí nessa sua pesquisa, você sabia que ele tinha passado aqui? Na pesquisa eu sabia, porque na escola eu avisou antes, entendeu? Porque ia passar como nunca ia saber, porque nunca soube disso. Porque a teoria dele ainda está em vigor ainda. Aí eu acho muito interessante ele ter vindo aqui. Em Campos Novos, comemos suntuosamente com arroz, frango, biscoito, vinho e aguardente no almoço. Os quilombolas, a gente somos descendentes de escravos, né? O meu avô foi neto de escravo na fazenda Campos Novos. Ele faleceu, tem uns 10 anos que ele faleceu, mas ele alcançou, né, a fazenda aqui quando funcionava, tinha escravo. E eu moro aqui, né, ao redor da fazenda. Então a gente faz parte do quilombola na fazenda Campos Novos. Você sabia dessa história do Darwin ter passado aqui? Olha, eu fiquei sabendo sim. E me senti alegre por saber que ele passou aqui. O avô dele, lá no passado, passou aqui e comeu galinha com aipim. Como é que foi para a senhora fazer comida para esse montão de gente aí do evento? Foi orgulho, né? Foi uma maravilha. O fato de ter, né, inaugurado essa placa aqui, das pessoas, algumas pessoas que não conheciam, passarem a conhecer essa história, traz algum benefício para os moradores aqui da região? Eu creio que sim, eu creio que traz sim. Por exemplo, agora, né, eu vou fazer 40 anos, eu voltei a estudar. Aí eu estava vendo os livros, né, abri os livros, comecei vendo. Aí eu ainda falei assim, eu vou levar um para o meu professor Fábio de História, vou levar um para ele, né, vou ver se ele conheceu a história dele, se ele conhecia, que eu não sei. A história de quem? Né, a história do tataravô dele, né, do Darwin, né. Então, mas eu acho importante sim, a gente estudar, né, sobre isso também, vir a estudar. Até as crianças de hoje em dia, né, para poder vir a ouvir falar, né, o que ele fazia, eu acho importante. Para a senhora, como é que foi fazer a comida para esse pessoal todo do evento? Eu gostei muito, eu achei maravilhoso, muito bom. Eu não sei, eu sei que eles gostaram muito também, eu achei muito importante fazer, eu me senti importante. Cruzei a barra de São João de canoa ao lado de nossos cavalos. Senti-me indisposto, com um pouco de calafrios e enjoo. Ele não descreve o Morro de São João, que está bem ali, né? Mas é impossível ele não ter visto o Morro de São João quando ele cruzou o rio aqui. Então, a gente coloca ali no mapa que ele não viu a rocha, mas viu o morro. Porque o morro, entre outras coisas, é uma referência para todo mundo da região, que é a parte mais alta daqui. É mais do que um morro, é uma referência cultural das pessoas, de localização e parte da paisagem cultural de todo mundo que vive aqui. Porque o Morro de São João mostra onde a pessoa está, né? Que é só olhar para o lado, ele está ali. Ok. Eu achei maravilhoso. Agora, sendo que quando ele passou aqui, a cidade não era como ela está hoje, né? Que eu creio que na época que ele passou aqui, isso aqui não tinha nada. E depois do que ele passou por aqui, isso aqui já evoluiu muito, né? Então eu creio que foi maravilhoso. Agora faz parte da história da cidade, do município, né? Esse caminho que ele percorreu aqui, né? Faz parte da história nossa agora aqui. Cátia, me fala como é que é, depois de tantos meses de trabalho, você vê concretizado aquilo que você ajudou, né, pensou, enfim, como é que é isso?
para mim está sendo mais do que expectativa, porque eu não imaginava que a gente ia conseguir tanta mobilização, mas a luta era para acontecer isso, que as pessoas incorporassem isso como uma parte da história delas e daí a gente ficar só acompanhando, mas não precisasse mais levantar tanta informação, que isso passasse a ser trabalho das pessoas. Acho que isso a gente conseguiu, a expectativa está plenamente realizada, né? Acho que está. O que mais te emociona nessa coisa toda dessa expedição? É ver as pessoas e o trabalho colocado, né? Tá feito. Agora, ninguém vai. Cruzamos o rio Macaé e dormimos na venda de mato. À noite, caminhei pela praia e desfrutei da vista de uma arrebentação alta e violenta. Uma iniciativa como essa, de mostrar os caminhos de Darwin, mostrar por onde Darwin passou, é uma iniciativa que tem, para as populações locais, uma importância muito grande, né? De fazer com que elas percebam a importância do local onde elas vivem, né? E de como esse local é importante não apenas para elas, mas ganhou uma importância universal, uma vez que fez parte da formulação de uma teoria que hoje é uma teoria importante no mundo inteiro. Felizmente, à noite cheguei a sossego. Se o olhar se desviar do panorama da folhagem ao alto para o solo, será atraído pela extrema elegância das folhas de incontáveis espécies de samambaias e mimosas. Vocês já conheciam a história dos personagens que vocês representam? Bom, eu conheci a história de Charles Darwin, não a da esposa dele. Vim passar a conhecer na escola através de um projeto que foi trabalhado por um professor nosso que está envolvido nessa expedição Caminho de Darwin. E ele trabalhou com a gente esse projeto, foi apresentado dentro da sala de aula e a partir daí nós conhecemos. Como é que é para você estar representando isso aqui, né? Tinha a presença do tataraneto do Darwin aqui. Como é que foi para vocês? É uma honra, né? Hoje nós estamos fazendo parte da história, né, de Darwin, porque estamos tendo a oportunidade, né, de estar participando de um evento como esse, né, os caminhos que Darwin percorreu, e para o nosso município é uma grande honra a gente saber que ele esteve por aqui estudando a natureza, né, e quantas contribuições o Darwin deixou, né, para a nossa natureza hoje, que sirva de lição as placas que estão sendo inauguradas para que as pessoas olhem e vejam a importância de nós preservarmos a natureza. Uma vez, um lugarzinho no meio do nada, que ninguém acreditava que Charles Darwin aqui chegava. Era uma vez, aventurou-se numa grande viagem, apenas com 23 anos, já tinha curiosidade. Pra gente se aprender, temos que mergulhar nas nossas teorias, observarmos de verdade. Pra gente se aprender, temos que preservar a nossa natureza e a biodiversidade. No sossego ficou, muitas espécies pesquisou e se encantou com tudo que encontrou. Esses 2 dias foram passados em sossego, e esta foi a parte mais proveitosa de toda a expedição. A maior parte deles foi passada na mata, onde consegui coletar muitos insetos e répteis. Como é que foi para a senhora descobrir que a fazenda que foi, né, dos seus avós, dos seus pais, né, tinha sido um lugar que tinha sido visitado pelo Darwin, esse cientista? Isso para a gente é muito interessante,
É muito interessante porque a gente, de uma certa forma, a gente se sente envolvido nessa história e todo esse processo. Né? Tanto que hoje está chovendo, eu saí de casa, não, vou lá ver as novidades sobre Darwin, porque de uma certa forma a gente se sente assim participante da história, né? Embora de longe, embora de coisa, né, que mamãe morou lá na Fazenda Sossegos praticamente 100 anos depois que o Darwin, 100 anos depois que o Darwin esteve lá, que ela morou lá. Mas a gente se sente participante. Participar desse movimento, a gente sente orgulho de saber que a cidade da gente é uma cidade pequena, mas que tem uma história. Que tal reencontrar o tataraneto dele? Ah, foi outra emoção, tirei foto com ele e tudo. Só não entendi o que ele falou. O vilarejo de Madre de Deus, como todos os outros, é extremamente exótico e pitoresco. As casas são baixas e pintadas com cores alegres. Uma ou duas belas igrejas no centro do vilarejo completam a paisagem. Uma surpresa agradável que vocês vieram até aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, percorrendo esse caminho desse grande personagem da nossa intelectualidade, o grande Darwin, né? Porque a sua presença, a sua vida implica em outras ciências e em muitas ciências, e por que não na própria história da sociedade moderna. Quero também acolher, parece que aí tem alguém que é neto, bisneto, tataraneto do professor Darwin, que se sinta muito bem entre nós. A nossa aldeia, muito alegre, hoje não está tão alegre em decorrência dos acontecimentos recentes relativos à natureza, mas que em momento algum nos impediu de receber os senhores aqui e de externar a satisfação que nós estamos tendo com a visita de todos. As casas são baixas e pintadas com cores alegres. O topo das portas e janelas é arqueado e tira o efeito tranquilo tão universal na cidade. É uma projeção muito grande, não só para o município, entendeu? Como de um orgulho para toda a população saber que Darwin andou por aqui, né? Uma pessoa tão importante, né? Um dos cientistas mais famosos do mundo de todos os tempos, né? A promoção é muito grande e quem sabe isso aí não fica, será como um ponto de turístico, como um caminho de Darwin no futuro, né? Poderá ser explorado, inclusive, turisticamente, né? Além de promover o município em termos de mundo, né? Continuou a chover e partimos para o lugar onde dormiríamos, Freguesia de Itaboraí. Avistamos casas bonitas e alegres quando nos aproximamos da cidade. Essa expedição, uma das grandes
finalidades dela exatamente é poder não só sensibilizar, mas poder ajudar as pessoas a recuperarem, a pensarem sobre a história da sua cidade, a história, né, de como eles se encaixam, se colocam, né, dentro dessa história. Seguindo por uma vereda, penetrei no interior de uma nobre floresta e de uma altura de 150 a 200 metros pude contemplar... Como ator, como artista, é um privilégio estar aqui. Eu sou de São Paulo e de um grupo que fala de ciência no teatro. Então, para mim é um privilégio muito grande ter acompanhado essa expedição, ter vivido todos esses momentos muito emocionantes em cada cidade que nós passamos. E eu acho que essa importância e tem um encaixe muito legal, porque o Darwin era um poeta, o Darwin era um artista. Quando ele descrevia a natureza, ele não abria mão da plasticidade das palavras, da construção das frases. Então, ao ler esses textos, que são pedaços, né, são fragmentos do Diário de Darwin, eu tenho que, nesse momento, como ator, como artista, fazer esse desenho da plasticidade, da construção das palavras, das frases dos diários de Darwin. Então é um privilégio muito legal, é muito bacana ver todas as cidades, a articulação que foi feita, o interesse das pessoas, sem nenhum interesse além do que divulgar a ciência, relembrar as passagens de Darwin e trazer essas ideias que são polêmicas da evolução ainda para o dia de hoje. A vista que tivemos ao cruzar as montanhas por trás de Praia Grande foi muito sublime e pitoresca. As cores eram intensas e o matiz predominante era um azul escuro. Wow, wonderful! Mim também acha. Nós vamos hoje aqui inaugurar uma placa comemorativa da passagem de Charles Darwin, grande cientista, um dos maiores da humanidade, contribuiu enormemente para a história da ciência e da cultura humana e que teve em Niterói. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós estamos exatamente vindo da excursão, terminando uma excursão que nós fizemos durante 4 dias com várias instituições de pesquisa, pesquisadores, professores, estudantes, jornalistas, percorrendo esse caminho que o Darwin fez há 170 e tantos, 176 anos atrás. Então essa excursão teve o papel de primeiro contar essa história que muitos de nós desconhecemos, é a história da nossa terra, é a história da nossa comunidade, como um grande cientista aprendeu muito quando jovem sobre a natureza brasileira, sobre a sociedade brasileira. A gente começa pensando exatamente nessa, muito preocupado com essa questão meramente profissional, e aí a gente começa de repente a ver relações que surgem daí, amizades que surgem daí, percepções, conhecimentos. Você vê, eu passei a minha adolescência toda curtindo férias em Cabo Frio, em Araruama, região dos Lagos, Arraial do Cabo, e eu não conhecia praticamente a maioria desses lugares por onde nós passamos dessa vez. O centro de Itaboraí, o centro de Rio Bonito, que são atrações tão bacanas, assim, são lugares tão bacanas de a gente conhecer, eu realmente não conhecia. Então, teve a novidade de estar em lugares que eu não conhecia, teve a novidade de conhecer pessoas que também para mim foram muito caras, e essa expectativa agora de dar continuidade a isso, tanto a um turismo meu pessoal, de voltar nesses lugares com olhar de cidadão, com olhar de brasileiro, né? E a expectativa de alimentar essas amizades e dar continuidade a essa parceria que eu acho que já foi...
Ele é uma pessoa adorável, uma pessoa super sensível às questões humanas, não só as questões ambientais, mas ele traz sempre junto a sua preocupação pelo meio ambiente e pela preocupação com os grupos sociais por onde ele está passando, ele está vendo isso. Junto daquilo que ele vê, porque eu tenho visto isso, ele vendo o Brasil, ele está tentando também capturar as emoções e os sentimentos do seu tataravô. Então, o que ele vê do Brasil e que a gente pode compartilhar está sendo extremamente rico para mim, porque eu estou não só conhecendo mais profundamente, como também estou pensando sobre essas diferentes visões, hoje, no século XXI, um europeu, como que essas visões têm se transformado. E eu acho que a presença dele deu realmente um ganho, uma contribuição enorme a essa expedição, porque ele materializa a presença do próprio Darwin. It's been a wonderful experience for me. I thought I understood where he had been. I'd read his accounts, but to come to the places and to meet the people who are the descendants of the people he met and to see the landscapes, it's just exciting. I'm very, very pleased to be able to be with people all talking about science and encouraging young children and older children to learn science and to care for their environment. I hope very much that they'll go out from their schools and their homes and take a fresh, detailed interest in all the wildlife around them. Deleite é uma palavra fraca para expressar os sentimentos dos participantes de uma expedição que, por onde passou, encontrou uma energia e um calor humano contagiantes.